aí, pessoal, tudo certo? Sabe quando você baixa um aplicativo e clica em aceito sem nem piscar? Ou quando preenche aquela ficha enorme no médico? Pois é, a gente está sempre entregando informações nossas por aí. Hoje, a gente vai mergulhar no que a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, fala sobre as nossas informações mais íntimas, os chamados dados pessoais sensíveis. E o mais importante, quem é que pode, de verdade, colocar a mão nesses dados? Vamos descobrir. Pensa comigo um pouquinho. A sua digital, que desbloqueia o celular, o resultado de um exame de sangue. Em quem você votou na última eleição? Quem é que pode acessar tudo isso? Será que qualquer empresa pode usar essas informações como bem entender? A resposta, felizmente, é não. E é justamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar hoje, peça por peça, com base no que diz a lei. Então, vamos começar pelo começo, né? Pela base de tudo. Quando o assunto são os seus dados mais pessoais, a LGPD deixa muito, mas muito claro quem é que está no comando da situação. Primeiro de tudo, o que são esses dados sensíveis? Olha, não é qualquer coisa. A lei foca naquelas informações que, se caírem em mãos erradas, podem gerar discriminação. Coisas como sua etnia, sua religião, sua opinião política, se você é filiado a um sindicato e, claro, seus dados de saúde, genéticos e biométricos. Basicamente, são informações que tocam na nossa essência e, por isso mesmo, precisam de uma armadura, de uma proteção extra. E aqui está ela, a regra de ouro do artigo 11 da lei. Para usar um dado sensível seu, a empresa precisa da sua permissão, do seu consentimento. Mas não é um ok qualquer não. Esse consentimento tem que ser, primeiro, específico. Ou seja, você tem que saber exatamente para que o dado vai ser usado. E segundo, destacado, para não ter como passar despercebido no meio de um texto gigante. Acabou aquela história de letrinha miúda. Ok, a regra é clara, tem que ter consentimento. Mas e sempre? Não tem nenhuma situação em que isso pode ser diferente? A lei sabe que o mundo real tem suas complexidades. Então, sim, existem algumas exceções muito bem definidas. Vamos ver agora quando é que essa regra pode ser deixada de lado. A primeira exceção é bem direta ao ponto, quando existe uma obrigação legal. Se uma outra lei obriga uma empresa ou um órgão do governo a usar aquele seu dado sensível, não tem jeito. Pensa, por exemplo, em questões trabalhistas que exigem um exame admissional. A empresa não está pedindo porque quer, ela é obrigada por lei. Agora, uma que é absolutamente fundamental: a proteção da vida. Imagina que uma pessoa chega desacordada na emergência de um hospital. É claro que os médicos podem e devem acessar o histórico de saúde dela para salvar sua vida, mesmo sem o consentimento na hora. Aqui, não há o que discutir. A vida vem sempre em primeiro lugar. E falando em saúde, tem outra exceção importante aqui, a tutela da saúde. Mais atenção ao detalhe. Isso vale para procedimentos feitos exclusivamente por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias. Ou seja, o médico pode usar seus dados para te tratar, mas a farmácia não pode usar seu histórico de compras de remédio para te mandar propaganda. O uso é restrito a quem realmente cuida da sua saúde. E essa aqui a gente vê todo dia. Prevenção à fraude. Sabe quando o aplicativo do banco pede o reconhecimento facial ou a sua digital para autorizar uma compra grande? Exatamente isso. A lei permite o uso da sua biometria nesse caso para garantir que é você mesmo que está fazendo a transação e para proteger o seu dinheiro e todo o sistema contra fraudadores. A lei ainda prevê outras situações, como a execução de políticas públicas pelo governo, a realização de pesquisas por órgãos sérios e, claro, o seu direito de se defender em um processo na justiça. Mas o ponto-chave é o seguinte: nenhuma dessas exceções é um cheque em branco, um liberou geral. Todas elas têm regras e limites bem claros. Agora, vamos dar um zoom num tipo de dado que com certeza preocupa todo mundo: os nossos dados de saúde. A LGPD sabia disso e, por isso, criou uma camada extra de proteção só para eles. E tem um ótimo motivo para isso. Olha, aqui a lei é curta e grossa. É proibido. Ponto. Empresas não podem ficar trocando ou vendendo seus dados de saúde entre si para ganhar dinheiro. A ideia é impedir que, por exemplo, uma empresa descubra que você tem uma condição de saúde e comece a te bombardear com ofertas de produtos milagrosos se aproveitando da situação. Gente, prestem muita atenção agora porque este é um dos pontos mais revolucionários da lei. O que significa essa seleção de riscos? Significa, na prática, que o seu plano de saúde está proibido de usar o seu histórico médico para decidir se vai te aceitar ou não, ou para te cobrar um valor absurdo. Aquela prática de negar um plano ou aumentar o preço porque a pessoa tem uma doença pré-existente, com a LGPD isso é ilegal.
Certo, a gente já entendeu que os dados são super protegidos. Mas e as pesquisas, a inovação? Como as empresas podem estudar tendências sem invadir a privacidade de todo mundo? Para isso, a lei traz duas ferramentas muito inteligentes: a anonimização e a pseudonimização. Entender a diferença aqui é fundamental. Pensa assim, um dado anonimizado é como se a ligação entre a informação e você fosse cortada para sempre com uma tesoura. Ele vira só uma estatística e deixa de ser um dado pessoal. Já o dado pseudonimizado é como se a informação ganhasse um apelido, um código. Dá para descobrir quem é a pessoa por trás do código, mas para isso você precisa de uma chave secreta que fica guardada às 7 chaves. Por isso, ele continua sendo um dado pessoal e segue protegido pela lei. Mas calma, que tem um pulo do gato. A lei diz que se for possível reverter esse processo de anonimização usando esforços razoáveis, ou seja, sem precisar de um supercomputador da NASA ou um orçamento de filme de Hollywood, aquele dado que parecia anônimo volta a ser considerado pessoal. A proteção nunca vai embora de verdade se ainda for viável te identificar ali no meio. Então, voltando ao ponto da ciência, como é que os pesquisadores conseguem trabalhar com informações tão delicadas, especialmente na área da saúde, para fazer o mundo avançar? A LGPD pensou nisso e criou um caminho seguro e responsável para que isso aconteça. O processo é super rigoroso, é um passo a passo bem amarradinho. Primeiro, só órgãos de pesquisa sérios podem ter acesso. Segundo, o uso é só para pesquisa e dentro de um ambiente controlado e seguro. Terceiro, a regra de ouro é sempre anonimizar ou pseudonimizar os dados. E por fim, o mais importante, na hora de publicar o estudo, nunca, em hipótese alguma, o resultado pode identificar uma única pessoa. A ciência avança e a sua privacidade continua intacta. E para a gente terminar, eu quero deixar essa pergunta no ar. Com tudo isso que a gente conversou, você consegue pensar em todos os lugares onde seus dados mais sensíveis estão nesse exato momento? A lei nos deu ferramentas, nos deu poder, mas o primeiro passo é nosso. É a consciência, é questionar, é perguntar, é querer saber. Afinal de contas, a informação é poder. E o dado é seu. Ponto final.